nosso amado irmão Alexandre, mais uma vez faz o seu trabalho para Deus, mais uma vez somando com a Igreja de Cristo, adorando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos que têm acesso à Bíblia, você que está aí na sua casa, para abrir a palavra de Deus no Salmo de número 142. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 142. Adorado seja o nome do Senhor. Você que está aí na sua casa, você que está ao alcance desta voz, abra por gentileza a sua Bíblia conosco no Salmo de número 142. Nós vamos fazer menção desse texto, um salmo de Davi, salmo didático. Nós vamos ler o salmo de número 142. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 142. Amém. Adorado e exaltado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 142 diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha, a minha direita vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interessa. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Verso de número 7. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Nós vamos falar sobre a depressão, o mal do século. Essa vai ser o tema que nós vamos falar nessa noite. Vamos falar sobre a depressão, o mal do século. Amém? Oremos ao Senhor. Você que está na sua casa, faça menção à oração. Coloque a mão no seu coração por gentileza, de forma didática. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus por um momento. Eu sei que Deus vai nos abençoar. Você que está aí, você pode parar um minutinho, colocar a mão no seu coração e vamos falar com Deus, porque eu sei que Deus vai falar através dessa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós te louvamos, te adoramos, glorificamos o teu nome, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos na tua presença, de fazermos menção da tua palavra. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, eu quero unir a minha oração, a oração dos teus filhos que estão nesse exato momento na sua casa, seja no cômodo da sala, seja no cômodo do quarto, aonde houver uma pessoa necessitada, aonde houver uma vida que precisa ouvir esta palavra, que o Senhor possa tocar nesse coração nessa noite. Abençoa teu filho, abençoa tua serva, ajuda cada um dos teus servos que estão ao alcance desta palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, meus amados, colegas, amigos da rede social,
amigos que estão conosco, amigos que estão ao alcance desta voz. Nós estamos aqui nessa noite para compartilhar a palavra de Deus para a sua vida, para a sua família. Primeiro, nós vamos analisar um tema que geralmente é abordado em nossa vida, em nosso meio, e realmente é um tema muito especial para nós abordarmos dentro do contexto da palavra de Deus, porque realmente a depressão é um mal do século. A depressão é uma doença, é uma enfermidade considerada na alma. Então, falando de enfermidade na alma, quando nós vamos falar desse tema, enfermidades na alma, nós temos esse tema, esta expressão, a depressão, que é o mal do século. Quando nós falamos de depressão, nós estamos falando de uma patologia que aflige as pessoas de uma forma generalizada, que chega na vida das pessoas e machuca, maltrata, oprime. É uma patologia que fere o conceito na mente, no corpo. É uma patologia que maltrata, que traz melancolia, que traz falta de motivação. Ela aflige a pessoa, trazendo apatia, tristeza. Então a depressão é uma doença na alma que fere as pessoas. E sabendo nós que temos o Consolador, sabendo nós que temos o Espírito Santo de Deus para nos dar a direção dentro do contexto de qualquer enfermidade que venhamos a enfrentar, nós temos esta resposta para esta doença que está afligindo milhões de pessoas, não só aqui, não só na atualidade moderna, mas também já afligiu várias pessoas no contexto da atualidade de todo o tempo. Então, a depressão é um mal do século. No século 21, onde nós estamos vivendo, nós sabemos que com o advento da tecnologia, com o aumento das coisas que vão acontecendo, com as situações que nós vamos vivendo, nós estamos passando por momentos difíceis e a depressão acaba atingindo várias pessoas. Eu fiz aqui algumas afirmações sobre a depressão para nós afirmar, para nós falarmos do texto e também para nós explicarmos para os irmãos o que de fato é a depressão, né? Falando da depressão, segundo a OMS, nós temos uma afirmação. A OMS diz que a depressão ela pode ser caracterizada como um sentido de vazio, um sentimento de vazio existencial. Hoje, segundo a OMS, existem 350 milhões de pessoas que sofrem desse mal, que vivem debaixo desse jugo, vivem debaixo dessa escravidão. Nós sabemos que a depressão ela pode ser tratada de uma forma humana e também pode ser tratada ou caracterizada por base espiritual. Claro que nós não estamos aqui como doutores para afirmar ou dizer que a depressão ela somente pode ser tratada, ou melhor, como religiosos, para afirmar e dizer que a depressão é algo somente caracterizada e manifesta no sentido humano ou no sentido espiritual. Não, nós sabemos que a depressão é uma doença que pode ser tratada através da psiquiatria. Louvado seja o nome do Senhor. Então a OMS diz que são 66% dos 350 milhões de pessoas que sofrem desse mal são mulheres, ou seja, a maioria das pessoas que sofrem de depressão são as mulheres, né? E a Bíblia Sagrada ela vai nos mostrar de uma certa forma alguns textos que foram escritos por pessoas que provavelmente estavam vivendo uma depressão na sua vida. Para nós falarmos um pouco mais sobre depressão, o que é depressão? Depressão é um estado mental mórbido. Depressão é uma lassidão, né? Frequentemente acompanhada pela ansiedade. Depressão é considerada uma melancolia, uma psicose
neurose caracterizada por uma depressão intensa. O sentimento da depressão pode ser caracterizado por sentimentos disfarçados de outros males. Há pessoas que sofrem de depressão e ela tem outros sentimentos disfarçados que vão caracterizar que ela está depressiva. Ela pode estar com sonolência, anorexia, insônia, perda de peso, cansaço contínuo, baixa autoestima e etc. Então, esses sentimentos eles vão, de certa forma, pontuar o que é a depressão na vida do indivíduo. Então nós sabemos que a depressão é uma enfermidade que vai se manifestando dentro da vida do homem, e o indivíduo ele acaba sendo constrangido porque muitas vezes ele acha que é uma situação pecaminosa, né? Uma pessoa que tem depressão, ela não está necessariamente em pecado. Claro que o pecado, por ser um erro, uma falha contra Deus, faz com que o ser humano ele acaba que, de certa forma, ele se sente deprimido por causa do pecado, principalmente quem tem o Espírito de Deus, porque quando ele erra, quando ele falha, automaticamente a natureza dele ela cai, ela erra, ela geme, e o seu espírito, a sua vida com Deus, ela é abalada, e o ser humano automaticamente ele fica deprimido. Mas nem todo mundo que tem depressão, ou pelo menos a maioria das pessoas que tem depressão, não significa que eles estão em pecado. Agora a Bíblia nos fala de textos que mostram revelações de depressão, de seres da Bíblia que revelam que possivelmente estavam vivendo depressão na época em que fizeram seus relatos. Então, quando nós abrimos o Salmo de número 142, nós vamos observar que a oração que Davi vai fazer diante de um grande perigo que ele está vivenciando, revela no versículo 7 um sentimento de alguém que está depressivo. Coloca para nós, por gentileza, o versículo de número 7. No Salmo 142, no versículo de número 7, a Bíblia diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Então, tira-me da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me farás muito bem. Então, esse texto bíblico na vida de Davi possivelmente foi escrito, ou esse salmo, essa oração de Davi possivelmente foi escrita no momento depressivo, né? Porque geralmente uma pessoa que está deprimida, que tem depressão, ela pode, de certa forma, estar se sentindo aprisionada. Então a depressão é uma doença que aflige o ser humano, que maltrata o ser humano, que traz ao ser humano muito sofrimento e muita dor. Agora você que está aí na sua casa, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo de número 3, no versículo de número 3. Por gentileza, você que está na sua casa, pegue a Bíblia Sagrada, se possível, pegue um papel e abra comigo, por gentileza, no capítulo de número 3, no versículo de número 3. Jó, capítulo 3, versículo de número 3. Nós vamos ler esse texto que vai revelar um tipo de depressão na Bíblia. Louvado seja Deus, sendo que nós vamos falar de depressão de uma forma com o intuito bíblico, né? Nós não estamos aqui de uma forma científica para falar da depressão. Claro que nós vamos utilizar um pouco do conhecimento científico para falar desse mal, mas nós vamos tratar a depressão a partir da Bíblia Sagrada. Jó, capítulo de número 3, versículo de número 3, diz assim: perece o dia em que nasci, e a noite que se disse foi concebido um homem. Então, depressão na Bíblia, ela tem vários textos, várias revelações, várias manifestações de pessoas que possivelmente estavam deprimidas na hora que fizeram seus relatos. Nós sabemos que Jó foi um grande homem de Deus, que teve uma influência e tem uma influência histórica muito grande. Jó é um homem que até hoje é lembrado por ser um grande homem,
por ser uma pessoa de uma fé inabalável, de uma firmeza na presença de Deus. Mas nós sabemos que o que aconteceu com Jó, quando Jó perde o chão, quando Jó ele perde o alicerce, quando Jó ele perde a família, quando Jó perde os bens, sem saber por que estava acontecendo isso, nós sabemos que Jó possivelmente ficou depressivo. E tendo um momento de depressão patológica de uma doença, Jó ele revelou a sua melancolia, porque Jó ele vai dizer: perece o dia em que nasci, e a noite que se disse foi concebido um homem. Então, quando Jó fala isso no seu texto, quando Jó faz essa afirmação, quando ele amaldiçoa o dia em que ele nasce, Jó ele estava com uma profunda dor e desespero. Jó ele não estava entendendo por que Deus estava permitindo que ele passasse por aquela situação. Então o que acometeu Jó foi uma depressão patológica, uma doença na alma, que foi caracterizada pela melancolia, a falta de motivação de Jó. Então isso, irmão, acontece. Seres humanos são, de certa forma, vítimas de sentimentos como esse. Nós temos que entender que a nossa vida ela é assim. Existem momentos na nossa vida que nós passamos por dificuldades como essa. Então o que nós estamos vivendo nos dias de hoje é que quando a pessoa está depressiva, ela está amaldiçoada. Tem gente que dentro do contexto religioso não sabe tratar esse tema, a depressão, não sabe tratar o tema enfermidade da alma. Então tem gente que fala que quando uma pessoa está depressiva, ela está em pecado, ela está depressiva, ela não esse ser humano não sabe lidar com o problema que está vivendo. Então é natural que, por não entendermos o que o depressivo está passando, nós venhamos a julgar essa pessoa, mas Deus sabe o que está fazendo. Então quando você abre a sua Bíblia no livro de Jó, em que Jó ele revela a sua depressão, a sua apatia, a sua melancolia, nesse texto bíblico, nós vamos perceber que Deus ele estava providenciando lá na frente um livramento, um milagre na vida de Jó. Só que na vida de Jó existe uma página da sua vida que fala que tem um momento de depressão. Agora, Jó não pecou por estar deprimido, Jó pecou por outras questões, por outro tipo de posicionamento, mas Jó não pecou por estar deprimido, apesar que ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Então nós vamos observar que a depressão ela pega todos. Observe que a depressão pegou Jó. Jó foi um grande homem de Deus. Jó era uma pessoa que passava por grandes momentos na sua vida, e de repente, quando perde tudo, ele acaba se tornando uma pessoa depressiva. Então nós observando, quando nós seres humanos observamos segundo a Bíblia, o que a Bíblia fala desses assuntos, nós vamos perceber que a depressão ela vai e pode acometer, tocar, mexer com a nossa estrutura, mas nós temos que entender que a nossa vida é muito mais importante, que há no fim do túnel uma luz, que há uma saída para qualquer tipo de depressão que nós venhamos estar enfrentando. Então quando você abre a sua Bíblia no livro de Jó, você vai perceber isso. Lá no livro de Jeremias, no capítulo de número 20, louvado seja o nome do Senhor, são os personagens clássicos que viveram um momento de depressão na sua vida. Jeremias, capítulo de número 20, no versículo de número 14. Vamos observar Jeremias, capítulo 20, versículo de número 14. Louvado seja Deus. Diz assim: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o profeta Jeremias disse. Olha o que a depressão fez na vida do profeta Jeremias. Então Jeremias estava frustrado porque não havia resultados visíveis para a sua profecia, não havia resultados visíveis correspondendo àquilo que ele estava pregando. Jeremias estava exausto de pregar a palavra de Deus e não ver pessoas
pessoas transformadas por essa palavra. Ao contrário, ele ia pregando e ele ia sendo rechaçado porque estava pregando a verdade. Então Jeremias, ele foi acometido por uma depressão patológica. Ele também foi vítima de uma melancolia, de uma falta de motivação. Ele também foi vítima de uma aflição e de um desespero. Jeremias também foi vítima desse sentimento. Então observe, você que está ouvindo esta palavra, a depressão pegou Jó, a depressão pegou Jeremias, porém Deus, ele não abandonou esses homens de Deus por estarem depressivos momentaneamente. Então você que está ao alcance desta palavra, saiba de uma coisa: Deus não lhe abandona porque você está passando por um momento depressivo na sua vida. Observe que a depressão, ela vitimou o profeta Jeremias. A depressão, ela vitimou o justo Jó. Eles foram, de certa forma, acometidos pela depressão, mas Deus não os abandonou. Deus não abandona quem está depressivo. Deus não abandona quem está passando por um momento como esse. Observe que essa onda de depressão, ela tomou conta do profeta, né? Talvez quando ele estava sob as torturas do tronco, as suas palavras foram semelhantes à de Jó. A palavra de Jeremias, ela foi semelhante à de Jó. Observe que eles não tiveram contato, é impossível. São dois personagens que estavam distantes, cerca de milhares de anos. Quando o profeta Jeremias apareceu biblicamente na face da terra, humanamente na face da terra, ele viveu um período. Quando Jó apareceu, foi um outro período completamente distante, mas eles tiveram as mesmas reações. Eles viveram e acabaram passando pelas mesmas situações, de certo modo. Agora Deus estava com eles. Então, uma das coisas que nós podemos entender no meio da depressão é que Deus não abandona o homem, a mulher que está deprimido. Deus, ele está conosco, independente do que nós estamos vivendo. Um remédio para a depressão é a presença do Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que a medicina trabalha com remédios que vão auxiliar, que vão ajustar o organismo, o sistema nervoso do ser humano, e vão dar ao ser humano um sentimento de alívio no meio de uma depressão. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que a presença de Deus, a graça de Deus, ela vai nos alimentando até o momento que a depressão vá embora. Então nós não estamos aqui nessa noite para pregar uma cura humana para a depressão. Nós estamos nessa noite para afirmar que Deus, ele está conosco no meio da nossa dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tipos de depressão: depressão patológica, a mesma que Jeremias e Jó viveram. A depressão patológica, a mesma que Jeremias e Jó viveram. Os dois viveram a depressão patológica, né? A depressão trata-se de um distúrbio afetivo manifestado por sintomas emocionais e físicos. No meio da depressão há apatia, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. Assim interferem na habilidade do indivíduo, não só para trabalhar, bem como para estudar, comer, dormir, apreciar atividades antes agradáveis. Então, a depressão, ela mexe com a nossa vida no contexto geral. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que se sente amargurada, que perde o brilho da vida. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que perde a afeição pela vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então são 350 milhões de pessoas no mundo que sofrem com a depressão. Ou seja, 5% da população mundial sofre de depressão. 5% da população mundial sofre
sofre de depressão. Estima-se que até 2030 a depressão se torne uma enfermidade como qualquer outra, uma doença como qualquer outra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos que a depressão está relacionada com a vida moderna, e na vida moderna, pelo fato, com o crescimento das informações, a forma com que a gente gere as informações, a forma com que a gente vai vivendo, a gente vai percebendo que a depressão vem se tornando algo cada vez mais comum. Porém, a Bíblia Sagrada nos dá entendimento de como vencermos a depressão. Vamos observar um pouco mais esse assunto: depressão neurótica ou psicótica. Quando identificada, é importante observar que o indivíduo perde um pouco das faculdades mentais. Se a realidade do indivíduo está intacta, ele pode estar sofrendo a depressão neurótica. Se a realidade está distorcida, o indivíduo pode estar sofrendo a depressão psicótica. Quem tem depressão psicótica sofre delírios. Tem pessoas que têm depressão psicótica que ele sofre delírio, ele fica delirando, ele fica vendo alucinações. Então a depressão ela é patológica, é uma doença, precisa ser tratada. Neurótica e psicótica, que são duas vertentes da depressão, né? E a depressão que a mulher sofre, chamada de depressão pós-parto. Louvado seja o nome do Senhor, que as mães sofrem após o nascimento dos seus filhos. Muitas mulheres acabam sendo acometidas por essa depressão, chamada depressão pós-parto. Existe também uma outra depressão chamada depressão analítica. Ocorre em crianças recém-nascidas de 6 a 18 meses de vida. Acontece quando o separam da mãe. Então quando a criança nasce de 6 a 18 meses de vida, quando ela é separada da mãe, ela acaba sofrendo da depressão analítica, né? Até ela se estabilizar no ambiente em que ela vai estar, pelo fato de ela estar junto da mãe no ventre, ela acaba sendo acometida. Então depressão é algo que é uma doença que vem pegando as pessoas, que vem maltratando o nosso semelhante. Depressão na Bíblia. Primeiro, nós temos a depressão de Davi. A depressão de Davi, que nós vamos observar lá em 1 Crônicas, 2 Samuel, melhor dizendo, capítulo 11. Nós vamos observar 2 Samuel, capítulo de número 11. É a depressão de Davi. Nós vamos falar aqui um pouco sobre as depressões na Bíblia, né? A depressão na Bíblia. 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo 1 ao 4. Aqui a depressão de Davi. Diz assim: tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram em Arrabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Versículo de número 2. Ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Verso 3. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Versículo 4. Então Davi mandou mensageiros para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois ela voltou para casa. Então você conhece esse texto. Na verdade, esse foi o texto bíblico que mostra para nós a mancha no ministério de Davi, o pecado do adultério que veio sobre a vida de Davi. Davi, ele acabou sendo vítima da depressão por causa da consequência do pecado de adultério que ele cometeu. Então Davi, ele foi vítima
vítima da depressão por causa do pecado que cometeu. O pecado causou uma depressão na vida de Davi. Davi, ele foi vítima da depressão por causa do peso do pecado na sua vida. Então existem pessoas que elas estão deprimidas, estão depressivas por causa do pecado que está ferindo a sua alma, daquilo que não foi confessado, daquilo que não foi diagnosticado pela palavra de Deus, daquilo que não foi tratado no altar. Existem muitas pessoas hoje que são vítimas de sentimentos na sua memória, que vão ferindo a sua consciência e vão ferindo os seus princípios, e se essa pessoa não tratar esse pecado, ela acaba sendo acometida por uma depressão que é causada no pecado. Louvado seja o nome do Senhor. No caso de Davi, o pecado aconteceu na sua solidão. Davi, ele ficou só no palácio, e diante de tudo que ele poderia olhar, ele voltou os seus olhos para aquilo que não deveria. Ele foi atrás da nudez de Batseba, e quando ele vê Batseba nua, quando ele observa Batseba no momento de intimidade, quando ela está tomando banho, a Bíblia diz que ele manda chamar. Primeiro ele faz uma indagação acerca dela, ele faz uma pergunta acerca dela. Alguém diz para ele que ela é mulher de Urias, filha de Eliã, mas ele não quis saber. Ele mandou buscar, sendo ele um homem de autoridade, mandou buscar essa mulher e acabou sendo o causador desse pecado, acabou dando abrindo precedentes para que o pecado acontecesse na sua vida, e isso acabou fazendo com que ele sofresse da depressão. Isso acabou fazendo com que ele sofresse de uma consequência desse pecado, sendo depois tocado na depressão. Então, uma das consequências do pecado é depressão. Uma pessoa que não confessa o pecado, uma pessoa que não se arrepende diante do pecado, e ela vai com a sua mente sendo assaltada por esse sentimento, ela acaba, de certa maneira, ela acaba virando vítima de uma depressão, acaba virando vítima da depressão. Então Davi, ele viveu a depressão por causa do pecado que cometeu. Então eu posso lhe dizer biblicamente que existem depressões que vêm na vida do ser humano por causa do pecado que o ser humano cometeu. Então Davi, ele peca, o pecado cega Davi vai até as últimas consequências para satisfazer o seu eu, a sua vontade humana, e depois que ele se depara com essa vontade satisfeita, ele vai levar um tempo para entender o que está acontecendo, e diante da verdade exposta pelo profeta Natan no seu rosto, Davi agora vai se manifestar como um homem profundamente arrependido, e ele vai escrever o Salmo de número 51. Coloca para nós, por gentileza, o Salmo de número 51, que é a cura para a depressão. Louvado seja o nome do Senhor, que é a cura para a depressão. Salmo de número 51. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode acompanhar, se você tiver uma Bíblia aí, você pode acompanhar na sua Bíblia o Salmo de número 51, que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Observe o versículo 1. Davi, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus. Davi, ele inicia a sua oração a Deus pedindo que Deus se compadecesse, pedindo que Deus manifestasse na sua vida o perdão, pedindo que Deus viesse, segundo a bondade do próprio Deus, apagar as transgressões de Davi. Então, quando você olha para a Bíblia, você observa um texto como esse, primeiro que se fala de uma oração. Davi, ele resolve o problema da depressão buscando a face de Deus.
Aí você que está na sua casa, você fala assim: mas pastor, eu estou deprimido, eu estou com depressão, fui diagnosticado, estou tomando remédio, tarja preta por causa da depressão, e eu sou um crente, eu oro, eu falo com Deus. Por que a depressão não vai embora? Existem coisas na nossa vida que são permissão de Deus. Existem coisas na nossa vida que são providenciais para a nossa vida. Nem tudo acontece da maneira que nós desejamos que aconteça. Nem tudo acontece do jeito que nós esperamos que aconteça. Então existem coisas na Bíblia que são, na vida da gente, que são necessárias para o aprendizado. Então, existem pessoas que vão ser curadas da depressão no ato de orar, e existem pessoas que não vão ser curadas da depressão no ato de orar, e vão ser diagnosticadas pela medicina e vão tomar o antidepressivo. A questão é manter acesso, contato com Deus. No caso de Davi, a confissão e o arrependimento de Davi proporcionou a Davi um outro patamar na sua vida, proporcionou a Davi uma página virada na sua vida. Porém, as marcas daquele pecado ficaram na vida de Davi, no corpo de Davi, ficaram no ser de Davi. Davi se tornou um homem mais, depois desse pecado, se tornou um homem mais cuidadoso, vamos dizer assim, uma pessoa que falava menos, que revelava mais sentimentos de medo, por causa do que aconteceu na sua vida. Então, a depressão é algo que acontece. No caso de Davi, a cura para a depressão veio através da confissão e do arrependimento. E observe a qualidade da oração de Davi. Observe a qualidade da oração de Davi. Observe como Davi tem qualidade na sua oração, porque ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a tua benignidade, mesmo sabendo que havia pecado horrivelmente, Davi sabia que, com base na aliança de Deus, do amor de Deus, o perdão estava disponível. Então Davi sabia que, segundo a benignidade de Deus, segundo a aliança de Deus, segundo a bondade de Deus, o perdão para o pecado estaria disponível. E assim ele continua. Olha o que ele diz no versículo de número 2, versículo 2 do Salmo de número 51. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele fala das transgressões, apaga as minhas transgressões, e no versículo de número 2 ele diz: lava-me completamente. Ele entende que a transgressão dele causou uma sujeira na vida dele. Ele entende que ele está sujo na sua iniquidade, e ele pede purificação. E ele diz: pois eu conheço, verso 3, as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha o que ele diz: eu conheço. Ele faz uma oração, ele entra numa introspectiva e ele fala que conhece as suas transgressões. Então eu acredito que um dos passos para nós sermos curados da depressão, no sentido quando ela é causada pelo pecado, quando ela é herança de uma atitude que nós cometemos que causa uma depressão na nossa vida, porque existem depressões que são causadas pelo pecado, como eu disse aos irmãos, e existem depressões patológicas, depressão pós-parto, depressão neurótica, psicótica, várias depressões. No caso da depressão de Davi, causada pelo pecado, o que mudou na vida dele foi que ele foi diante de Deus, buscou se arrepender diante de Deus, buscou orar para com Deus, falar com Deus a sua situação, reconhecer o seu erro, e assim ele foi tratado pela presença do Deus Todo-Poderoso. Quando você continua, ele diz assim, versículo de número 4, por gentileza. Ele diz assim: pois contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, inculpável em julgares. Ele sabe que ele pecou, ele sabe que fez o que é mal diante de Deus,
de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Deus, ele julga de uma forma justa, e Deus é puro, e sendo que Deus, sendo o único puro, totalmente puro, ele pode nos julgar e pode falar, né? Davi, ele tem esse sentimento de arrependimento perante Deus para tratar a sua depressão. Quando você olha na Bíblia, você não vai ver só Davi como um dos personagens que viveram um sentimento, uma situação de depressão. Quando você olha para a Bíblia, você vai observar outros personagens. Exemplo, nós temos na Bíblia o profeta Elias. O profeta Elias são um exemplo de uma pessoa que Deus ajudou no momento de depressão. Abra a Bíblia, por gentileza, em 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. Louvado seja o nome do Senhor, adorado e exaltado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4 em diante. Observe o que esse texto vai dizer, de outro exemplo bíblico de alguém que estava depressivo. Ele, porém, no caso Elias, entrou no deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, o Senhor, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Pode continuar, versículo de número 5. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Observe algumas características. Para um minutinho, o versículo fica no 5. Fica nos 5 minutinhos. Observe algumas características na vida de Elias, de uma pessoa que está com depressão. Elias está com falta de motivação. Elias, ele é acometido por um sono, né? Um sono que vem, uma sonolência que vem na sua vida. Ele deita debaixo de um zimbro e dorme. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Primeiro que ele sai com medo de Jezabel e vai para o deserto. E quando ele chega lá no deserto, ele caminha o dia todo, ele se assenta debaixo de um zimbro, ele pede a morte para si, ele não tem vontade de viver, e ele agora está dizendo: olha, basta. Agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Aí depois ele deita, dorme, o anjo vem, fala com ele. A revelação sobrenatural de Deus não ativa Elias. Elias está potencialmente depressivo, Elias está amargurado, Elias está decepcionado, Elias está depressivo na sua vida. Ele acha um arbusto do deserto. Esse zimbro, ele tinha galhos finos, folha pequena. Então a sombra desse zimbro, ela era muito pouca para dar a Elias o conforto necessário para tirar uma soneca. Elias pede a morte, deita ali esperando que a morte venha. Deus envia o socorro para Elias no meio da angústia. Deus envia o sobrenatural, só que Elias não percebe a providência de Deus. Elias não corresponde à providência de Deus. No versículo 6 a Bíblia diz que depois que o anjo falou: levanta e come, no versículo 5, versículo 6, a Bíblia diz que olhou ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar. Observe que Elias, ele viu o sobrenatural, participou do sobrenatural, mas não correspondeu, dando sequência na sua jornada. Elias estava desmotivado, Elias estava com a sua com baixa autoestima, Elias estava com falta
de motivação. Elias estava com retardamento dos pensamentos. Elias estava desesperado, com medo e depressivo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que Elias foi essa figura bíblica que viveu o sobrenatural, mas que foi acometido também pela depressão. Então, você que está ao alcance desta voz, entenda uma coisa: Deus, Ele tem uma solução para a tua e a minha depressão. Deus, Ele pode mudar a situação da nossa vida. Deus, Ele pode responder a nossa vida. Ele pode restaurar a nossa alegria de viver. Deus, Ele pode abraçar a nossa causa, nos ajustar, nos colocar na rota novamente. Deus, Ele não abandona quem está depressivo. Deus enviou um anjo para alimentar o profeta depressivo, para que esse profeta voltasse a seguir a sua jornada de vida. Num tempo onde a depressão está cometendo, está maltratando mais de 350 milhões de habitantes nesse planeta Terra, nós temos um Deus que pode mudar a situação do depressivo. Nós temos um Deus que pode restaurar você que está ouvindo esta palavra. Se você é uma vítima da depressão, Deus, Ele pode te dar condições de viver algo diferenciado no meio desta crise na sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, Ele ajuda o profeta Jeremias no meio da depressão. No versículo de número 11, para nós sermos mais coerentes, e nós temos um horário para terminar, no versículo de número 11, ainda nesse capítulo aí, a Bíblia diz assim: olha o que a Bíblia diz: ao que Deus lhe disse, Deus falando, vem cá fora, põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Versículo de número 12. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. Versículo de número 13. E ao ouvi-la, a voz, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhes veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Deus, Ele providenciou no meio da depressão de Elias situações adversas, e Deus falou com Elias, e Deus queria chamar Elias para fora daquela situação. Deus estava dando a Elias o privilégio de ter um encontro com ele, para Elias ter ânimo para continuar, porque Deus fala comigo e com você durante a depressão, e Deus não quer que a nossa vida seja limitada a uma situação de fracasso por causa da situação que está aqui dentro, por causa do que a gente está sentindo aqui dentro. Então Elias, ele estava depressivo, mas não lhe faltou a presença de Deus. Elias estava depressivo, mas Deus providenciou o alimento para ele comer. Elias estava depressivo, mas Deus providenciou revelações extraordinárias para chamar Elias para uma jornada. Para Elias, a vida dele tinha dado um ponto final. Para Deus, a depressão era só uma vírgula, porque Deus tinha algo a mais para fazer na vida de Elias. Então você que está ao alcance desta voz, deixa eu fazer uma aplicação na tua vida. A depressão, ela não vai te parar. A depressão é uma vírgula na tua história. Deus, Ele tem algo na tua vida. Deus, Ele tem uma chamada com você. Deus, Ele tem algo na tua história. A depressão, ela paralisa. A depressão, ela tira a motivação. A depressão, ela coloca apatia. Ela coloca aflição. A depressão, ela mantém o cansaço.
um cansaço fora do comum. A depressão, ela deixa a pessoa no sentido magoado, no sentido ferido, mas Deus, Ele tem solução para a minha e a sua vida. Saiba de uma coisa, você que está ao alcance desta voz, há um Deus no céu que não abandona aqueles que são menos favorecidos. Há um Deus no céu que não deixa o depressivo de lado. Há um Deus no céu que conhece as nossas limitações, sabe a causa da nossa depressão, e na hora dele, Ele vai resolver todos os problemas da nossa vida. Quando você olha para a vida de Elias, o que causava o sofrimento, a depressão em Elias era Jezabel. O medo que ele tinha de Jezabel causou a patologia, a depressão na vida dele. Só que o tempo de Jezabel estava contado. Não é Elias que determina o tempo do causador da depressão ser findado. Não é Elias, não sou eu e você que determina o tempo do fim das nossas dificuldades. Mas Deus, Ele sabe o que está fazendo. Por Ele saber o que está fazendo, Ele não nos abandona no momento da nossa dificuldade. Então a Bíblia nos fala de Elias, como também a Bíblia nos fala de Noemi. Quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Ruth, louvado seja o nome do Senhor, o livro de Ruth, o capítulo o capítulo 1, versículo de número 16. Ruth capítulo 1, versículo 16. Diz assim: respondeu, porém, Ruth: não me instes a que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. No momento da aflição de Ruth, de Noemi, no momento da depressão de Noemi, onde ela queria ficar só, onde ela estava amargurada, onde ela estava machucada, onde ela chega para as suas noras, no caso Orfa e Ruth, e fala: olha, podem ir, podem seguir em frente, vão viver a vida de vocês. No caso, Noemi, ela mesma se autonominou Mara. Ela mesma disse que era Mara. Ela disse que era uma mulher pobre. Ela disse que era uma mulher amarga. As experiências que ela teve na sua vida trouxe a ela amargura. E a amargura de Noemi fez com que ela mesma se sentisse Mara, amarga, machucada, ferida. E isso era fruto, isso era característica da sua depressão. Noemi estava deprimida. Obrigado. Noemi estava ofendida. Noemi queria ficar só. Noemi estava cansada. Noemi havia perdido o marido, os filhos, perdido a estabilidade financeira, perdido as coisas que davam a ela sentido de viver. Quando ela perde o sentido de viver, ela se torna amarga, ela se torna amarga, ela se torna depressiva por causa da situação. E na hora que ela está depressiva, machucada, amarga, ela agora quer ficar só. Então ela despreza a companhia de Orfa e de Ruth, e ela fala: olha, pode me seguir, podem ir embora. Porém, Deus providenciou companhia para Noemi na hora da sua amargura. Eu estou dizendo para você que está ao alcance desta voz, que Deus vai providenciar um companheiro, uma companheira para te auxiliar no momento da tua depressão. Então tem pessoas que estão deprimidas, que estão com depressão, que elas não querem ficar junto, que elas querem ficar só. E é isso que o diabo quer, é isso que Satanás deseja. Satanás quer pegar a
a pessoa na sua solidão. Satanás quer pegar o ser humano na sua solidão para o fazer desistir de tudo e possivelmente se suicidar. Então Deus ele permite que uma mulher chamada Ruth não abandone Noemi, mesmo que essa não tenha nada a oferecer. Deus colocou alguém na vida de Noemi que ficou do lado dela, mesmo ela não podendo oferecer nada. Talvez você está dizendo assim: olha, eu não consigo oferecer nada, eu sou uma pessoa amarga, eu sou uma pessoa machucada, eu sou uma pessoa que estou passando por dificuldade, eu não sei mais o que vou fazer. Deus vai providenciar um companheiro, uma companheira que vai investir em você, que vai ficar do teu lado, que não vai te abandonar no meio da provação, no meio da luta, no meio da dor. Deus ele tem uma capacidade amorosa que te dá uma provisão na hora da tua dificuldade. Então quando você olha para a Bíblia, você percebe isso, que Noemi, ela diz: vai embora, e Ruth fala: não me instes a que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que você for, irei eu, aonde que pousares ali, pousarei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ruth é aquela companhia de Deus na nossa vida, que afirma a nossa fé, que confirma coisas que talvez nós mesmos não acreditamos mais. No caso de Noemi talvez nem acreditar mais acreditava, mas Ruth estava acreditando. Noemi talvez não tinha mais força para viver, perdeu o marido, perdeu os filhos, não tem recurso, volta com a mão lá atrás, outra na frente para a sua terra, e agora ela vai chegar lá para recomeçar sem ter a base, sem ter o alicerce. Ela não tinha base, ela não tinha alicerce, ela não tinha alegria, não tinha coisas humanas que desse a ela vontade de viver, mas ela tinha alguém do lado dela que estava dizendo: olha, eu estou contigo, eu não te abandono, eu vou do teu lado, eu tenho fé, o teu Deus é o meu Deus, você tem um Deus, esse mesmo Deus é o meu Deus, eu acredito. Então Ruth, ela acredita. Ruth é a provisão de Deus na vida de Noemi. Ruth é a própria presença, representa a própria presença de Deus na vida de Noemi. Ruth é uma pessoa que, humanamente falando, espiritualmente falando, religiosamente falando, não representa nada, mas é uma providência de Deus na vida de Noemi. Da mesma forma que Noemi viria a ser bênção, porque Noemi ia ensinar Ruth. Da mesma forma que Noemi viria a ser bênção na vida de Ruth, Ruth foi bênção na vida de Noemi primeiro, porque Ruth foi companheira de Noemi. Então na hora da nossa angústia, Deus ele está conosco, Deus ele envia alguém, Deus ele tem alguém que não é interesseiro, alguém que gosta de estar conosco só por estar. Observe, Ruth se tornaria na vida de Noemi uma filha, um familiar. Ruth se tornaria na vida de Noemi um parente mais profundo, mais perto, apesar que não havia laços sanguíneos. Louvado seja o nome do Senhor. Então depressão na Bíblia é algo sério. Depressão na Bíblia é algo sério. Depressão no mundo atual é algo sério. Está acontecendo. Existem pessoas que estão manifestando sintomas. A pessoa está com sono demais, a pessoa tem anorexia, não come, a pessoa tem insônia, não dorme, ou dorme demais ou não dorme. A pessoa tem perda de peso, cansaço contínuo, melancolia, falta de motivação, são sentimentos do depressivo. E existem muitas pessoas que não procuram a cura, não procuram amenizar esse sentimento. Para muitos a cura da depressão vai estar na confissão do pecado. Para alguns a cura da depressão vai estar no arrependimento. Para outros a cura da depressão vai estar no acompanhamento. Então nós não estamos aqui para anular o que a medicina tem acerca desse assunto, até porque existem muitas pessoas que na sua mente são diagnosticadas, no seu cérebro existe uma falta daquele hormônio que dá
a sensação de felicidade. Qual é o nome daquele hormônio que dá a sensação de felicidade? É serotonina? Fala. É morfina? Endorfina. Então, tem um hormônio que dá felicidade. Tem pessoas que perderam esse hormônio. Então, para o caso humano, existe um remédio, existe um antidepressivo. Mas no caso espiritual, existe a presença do Deus Todo-Poderoso que conhece a nossa dificuldade. Então, nós não estamos aqui nessa noite para falar: olha, depressão é algo que só cura só na igreja. Ou depressão é algo que não há cura espiritualmente. Nós estamos aqui para mostrar para você biblicamente que existem personagens bíblicos que viveram sentimentos, situações depressivas, e Deus providenciou para esses uma resposta na hora da sua depressão. Aí você me pergunta: mas pastor, no caso de Noemi, ela foi curada da depressão? Eu não posso te falar se ela foi curada da depressão, mas eu posso te dizer que ela recebeu motivação para viver quando ela viu Ruth ser abençoada. Quando Ruth casou com Boaz, Noemi se alegrou. Noemi recebeu vida de novo. Noemi recebeu alegria. Quando Elias ele viu que a sua pregação foi respondida na hora de Deus, não na hora dele, mas na hora de Deus, com certeza a alegria voltou. Elias foi transladado. Quando Jeremias, louvado seja Deus, foi tocado pela presença de Deus e continuou recebendo mensagens espirituais, ele foi sendo tocado, foi sendo iluminado, foi sendo fortalecido. Deus deu a ele. Eu não posso dizer para quem está me ouvindo que a depressão na vida desses personagens, ela foi de certa forma sanada de uma forma original e para sempre. Não existe um texto bíblico que fale pelo menos esta palavra depressão nesse sentido que nós vivemos nos dias de hoje. Existem situações que o povo ficou depressivo, existem situações, mas eu não posso afirmar que Jeremias foi curado da depressão, mas eu posso dizer que Deus não o abandonou naquela situação. Eu posso dizer que Davi, ele foi tocado de uma forma extraordinária no momento da sua depressão, aonde ele confessou o pecado, onde ele tratou aquilo que tinha que tratar, onde ele foi transformado pela palavra do Deus Todo-Poderoso. Então você que está ao alcance desta palavra, depressão é um estado mental mórbido. Depressão é uma doença, é um vazio. Depressão é algo que tem se alojado nos nossos semelhantes, mas Deus está conosco em todas as situações. Então a base, o alicerce da minha pregação nessa noite existe depressão? Existe. A cura da depressão está na presença do Deus Todo-Poderoso. Quando que Ele vai curar a nossa vida? Só Ele sabe. Agora o que a gente tem que entender é que a presença dEle trata as nossas feridas. É que a palavra dEle trata a nossa mente. É que quando eu olho para a vida de Noemi, eu vejo que Deus mandou socorro para ela na hora da depressão. Quando eu olho para Elias, eu vejo que Deus enviou alimento. Deus não deixou faltar nada para ele na hora da depressão. Quando eu olho para a vida de Jeremias, eu vejo que Deus falou com ele na hora da depressão. Quando eu olho para a vida de Jó, eu vejo que mesmo deprimido, no fim, Jó recebeu a bênção e a vitória da parte de Deus. Então quando eu olho para você que está ao alcance desta palavra, eu quero dizer para você que Deus ele tem socorro bem presente na tua angústia, que Deus ele pode tratar as feridas da tua alma, que Deus ele pode curar a tua depressão, ele pode tratar a sua vida. Eu não sei quando que isso vai acontecer, eu não posso vender um diagnóstico, eu não posso chegar aqui e falar: olha, se tu fizer 3 passos, se tu der 3 passos, se tu fizer isso, isso e aquilo, tu vai ser curado da depressão. Eu não posso dizer isso, mas eu posso dizer para você que Deus ele tem um socorro para a tua vida. Deus ele pode tratar a tua mente. No caso de Davi, a depressão de Davi foi causada pelo pecado. Então a cura da depressão de Davi estava relacionada, irmão Neto, quando ele confessou o pecado. Então quando Davi confessa e se arrepende, automaticamente aquilo que causava aquela depressão na vida dele foi arrancado. Então existem depressões na vida do crente
na vida do homem, da mulher de Deus, que são causadas pelo pecado. Porque o ser humano peca contra Deus, a alma dele é acometida por esse sentimento e ele fica ferido, fica maltratado. E nesse caso, a confissão, o arrependimento, acertar a conta, e aonde a gente está devendo pagar, pedir perdão para quem a gente feriu, pedir perdão para quem a gente machucou, pode tratar a nossa depressão. Então você que está passando por isso, se você foi diagnosticado pelo médico e Deus quer te curar, Ele vai te curar. Se Deus não quer te curar, meu irmão, permanece firme, continua acreditando, porque falta de providência de Deus na tua vida não vai haver, porque Deus ele vai providenciar o escape. No momento mais difícil, no momento mais angustiante, no momento mais complicado, Deus ele não nos abandona. Então você pode receber esta palavra, né? Existem vários textos, eu não tenho tempo para afirmar, falar, ler esses textos, a gente já está no fim, mas eu acredito muito que Deus ele pode sarar as nossas feridas. Geralmente, em algumas circunstâncias da nossa vida acontece de vir um sentimento desse, de vir uma situação dessa. Como servo de Deus, a gente não pode negligenciar a racionalidade, né? A Bíblia diz para a gente ser racional, ter uma fé racional, né? A Bíblia diz para a gente ser seres racionais. Então, nós como seres racionais, nós raciocinamos, nós entendemos, nós discernimos, e nós, pela fé, nós vencemos alguns obstáculos. Então, entendendo que isso é uma doença que está destruindo vidas, que possivelmente, posteriormente, se não tratada, tem gente que se suicida, tem gente que procura apagar o sentimento através da bebida, através do álcool, através da cocaína, da maconha, drogas, né? A gente sabe, tem muita gente que, para apagar o sentimento que está sentindo, para macular, enganar e lubridiar esse sentimento que está vivo, ele tenta sair de si, e essas pessoas buscam socorro em outras situações. Nós, como servos de Deus, sabemos que o nosso socorro é o mesmo e se chama Jesus. Então, procure tratamento se você está passando por isso, mas não deixe de buscar a Deus. Vá orar, pague preço, busque a presença de Deus. Eventualmente, possivelmente seremos uma dessas pessoas que passam por um sentimento desse. Eu acredito que quem tem depressão não deseja isso nem para o seu pior inimigo. Quem realmente vive num quadro de depressão não deseja isso para o seu pior inimigo. Mas eu entendo que Deus ele tem a solução. Amém? Então você que está aí na sua casa, que ouviu esta palavra, tenha esperança, continue acreditando. De forma racional eu venho aqui dizer para você que é possível vencer. Oremos. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Você que está aí na sua casa, coloque a mão no seu coração. Se você está fazendo alguma coisa, assim, pare por um minuto, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós louvamos o Teu nome, nós adoramos o Teu nome. Nós entendemos que o Senhor é único, que o Senhor é santo, que o Senhor é gracioso, que o Senhor é maravilhoso. Entendemos que a Tua palavra é real e a Tua bondade dura para sempre. Nós estamos aqui para Te agradecer. Muito obrigado por tudo. Trata as nossas doenças, trata as nossas mazelas, trata a nossa mente. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Ó Deus, restaura a nossa mentalidade. Traz saúde para a nossa mente, traz saúde para os nossos ossos, traz saúde para o nosso raciocínio, traz saúde para a nossa intelectualidade, traz saúde, ó Deus, para o nosso entendimento. Permita que a nossa vida seja agraciada pela Tua bondade, nos ajuda a Te servir, perdoe os nossos pecados. Ó Deus, que a nossa alma seja curada de toda enfermidade,
no nome de Jesus. Se há alguma situação que é da tua permissão para o nosso desenvolvimento, nos dá a capacidade cognitiva de entender o que nós estamos vivendo, para nós buscarmos aperfeiçoamento, que em tempo hábil venhamos se aperfeiçoar o mais rápido possível, para que isso seja sanado da nossa vida. Se o que está causando a depressão em nós é o pecado que não foi confessado, coloca na mente do teu filho, na mente da tua filha, o sentimento, a lembrança, a recordação e o desejo profundo, o desejo espiritual de buscar o perdão, de buscar a reconciliação com o semelhante, em nome de Jesus. Se há, meu Deus, uma situação que não foi conferida pela tua palavra, se na nossa vida há, Deus, um sentimento que foi, ó Deus, potencializado, meu Deus, pelo ego, pelo engano, pela soberba, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Perdoa as nossas iniquidades, assim como Davi falou, perdoa, apaga as nossas transgressões, no nome de Jesus. Que esta vida que está ao alcance desta palavra nessa noite seja tocada em nome de Jesus, que no meio das lágrimas, que no meio, meu Deus, do sentimento, ó Pai, de arrependimento, que no meio desta confissão o teu nome seja glorificado, em uma luz no fundo do túnel possa aparecer, ó Pai, ó Deus, que esta vida consiga contemplar as maravilhas que o Senhor tem feito, que as maravilhas do Senhor possam nos trazer para fora de qualquer sentimento da alma que não agrada o nome de Jesus. Abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso país, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor, a bondade do Espírito Santo de Deus, as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Seja abençoado na sua casa, seja fortalecido em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos que estão conosco, nos auxiliando, os servos de Deus, homens de Deus que estão aqui nos apoiando nesse trabalho, nessa noite. Deus abençoe a sua vida. No domingo nós estaremos aqui, se Deus nos permitir, mais uma vez pregando a palavra de Deus, instruindo a noiva de Cristo segundo a instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.